Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da origem da internet, desde quando ela surgiu até a sua evolução ao longo dos passar dos anos. Então, desde que ela surgiu, ela vem abrindo novas portas para desenvolvimento tecnológicos. A evolução da internet, vem transformando o nosso dia a dia. Então, hoje, nos dias atuais, é impossível a gente praticamente viver sem ela, Tudo que a gente busca, tudo que a gente procura na internet quando a gente tem alguma dúvida, Então, nós vamos ver um pouquinho sobre a origem, sobre os avanços, da internet. Vamos ver um pouquinho sobre os avanços do meio digital, que ela nos deixa atualizados de todas as notícias do mundo, E também vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as redes sociais, sobre as funcionalidades das redes sociais. E em seguida eu apresentarei um vídeo sobre algumas curiosidades da internet. Então vamos à nossa aula. Então agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a origem e a evolução da internet. Aqui nós temos que é aproximadamente 40 anos atrás, quando os primeiros meios de comunicação eram somente o telégrafo e o telefone. Os computadores, então, eram grandes máquinas que armazenavam informações e realizavam cálculos. Então, eles tinham essa utilidade, de realizar cálculos e armazenar informações. De forma geral, o uso tinha somente fins exclusivamente científicos e governamentais. Então, como foi que chegamos à chamada era da informação, onde a tecnologia invade todos os aspectos, da nossa vida. Se quisermos encontrar uma resposta para esta pergunta, precisamos voltar desde, no caso, o início, retroceder para vermos a história da internet. Então, foi em 1957 que os Estados Unidos e a União Soviética protagonizavam a Guerra Fria, um embate em termos ideológicos, políticos, militares e tecnológicos. Devido a este conflito, os Estados Unidos estavam interessados em encontrar uma maneira de proteger suas informações e comunicações, no caso de um possível ataque nuclear soviético. Então, as inovações foi a partir daí que tentaram resolver este problema e levaram ao que hoje nós conhecemos de. Então, aqui nós temos a imagem, na primeira aqui temos um telégrafo, e um telefone. No caso, como eu citei ali anteriormente para vocês, Antes, os primeiros meios de comunicação eram o telégrafo e o telefone. Aqui nós temos um pouquinho sobre os primeiros conceitos e propósitos da internet. Então, foi no ano de 1958, um ano após o lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, pela URSS, os Estados Unidos criaram uma agência, a DARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada em Defesa. No caso, a DARPA é fundamental para a história da internet, porque uma vez que ela foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento de todas as tecnologias para fins defensivos e militares, entre elas a rede de computadores. Aqui nós temos o símbolo, a logo da DARPA, Um pouquinho sobre a teoria de comutação de pacotes de rede galáctica. Então, foi no ano de 1961, Leonardo Kleinrock apresentou sua teoria de comunicação em pacotes sem sua tese de doutorado do MIT. Ele alegava que dois servidores poderiam se comunicar para enviar e receber informações transportadas por pacotes por meio de uma rede de nós. Então, ele alegava que dois computadores, dois servidores, poderiam trocar, enviar e receber informações. Então, foi aí que começou, a teoria da comutação. Então, em 1962, J.C.R. Linkleader, chefe da DARPA e pioneiro da internet, descreveu o conceito, segundo ele, de uma rede galáctica para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo. Então, foi lá no ano de 1962, que ele, o chefe, o pioneiro da internet, descreveu
o conceito que poderíamos acessar, né, de qualquer lugar do mundo. Então, também no ano de 1962, né, Paul Baran trabalhou na comutação de pacotes de RAM Corporation. Segundo ele, né, ele apresentou um sistema de comunicações que, por meio de computadores conectados a uma rede descentralizada, era imune a ataques externos. E se um ou mais de nós fossem destruídos, os outros poderiam continuar funcionando. Então, foi aí que ele achou um meio de se conectar, né, com computadores de uma rede descentralizada, né, que se acaso atacasse, viesse possíveis ataques externos, um fosse atacado, os outros poderiam continuar funcionando, né. Então, o objetivo, né, dele foi cumprido, né, e essa tecnologia foi desenvolvida em larga escala, né. As informações dos Estados Unidos, né, no caso, estavam protegidas, pois poderiam ser consultar computador. Então, né, poderia ter acesso a qualquer computador. Aqui temos um pouquinho sobre a rede de longa distância, né, WAN. No ano de 1965, Lawrence G. Roberts, em Massachusetts, e Thomas Merlin, na Califórnia, conectaram-se um computador TX2 a um K32 por uma linha telefônica comutada de baixa velocidade. A experiência foi um sucesso e é marcado como o acontecimento que criou a primeira WAN, Wide Area Network da história. Então aqui nós temos, né, Ivan Struland operando num bloco de desenho em um TX2. Então aqui vocês podem ver, né, como era antes o computador, né, ali ele era, que nem foi citado anteriormente, né, grandes máquinas, né. Aqui nós temos ele operando ali na sua máquina, né, com um bloco de desenho. Um pouquinho sobre a ARPANET, foi no ano de 1966, né, quando Roberts entrou na DARPA, criou o plano da ARPANET para desenvolver a primeira rede de comutação de pacotes junto a Robert Klein e Howard Frank. Embora o primeiro protótipo de uma rede comutada por pacotes descentralizados já tivesse sido projetado, né, anteriormente pelo Laboratório Nacional de Física, né, ou seja, NPL, que é a abreviação, né, do Reino Unido, em 1968, ganharia ainda mais visibilidade somente no ano de 1969, quando um computador da Universidade de Califórnia se conectou com sucesso a outro Stanford Research Institute. Então, quando um computador conseguiu se comunicar, né, com outro, né, foi um sucesso. Então, foi no ano de 1969 que ganhou mais visibilidade, né? A conexão, né, então, para nós foi bem sucedida, que meses depois, 4 universidades americanas já estavam interconectadas. Assim nasceu o ARPANET. Aqui nós temos um pouquinho sobre o conhecimento do NCP e do e-mail. Então, foi no ano de 1970, né, que quando a ARPANET estava consolidada, né, com centenas de computadores já estavam se conectados, né. S. Crocker, da equipe Network Groups, estabeleceu o protocolo de controle chamado Network Control Protocol, ou NCP, que permitia, né, no caso, o desenvolvimento de aplicativos a partir de computadores conectados ao ARPANET. Então, foi assim, né, que no ano de 1972, Ray Thompson criou o software básico de e-mail, que se tornou um aplicativo mais importante da década e mudou a natureza da comunicação, com a colaboração entre as pessoas. Então, o impacto foi tão grande que a ARPANET se afastou gradativamente do uso militar, né? Ela deixou de ser somente de uso militar e aproximou-se do uso científico da disseminação de informações. Por este motivo, né, então, em 1974, mais de 50 universidades americanas já estavam conectadas ao ARPANET. Um
pouquinho sobre a transição da ARPANET para o TCP/IP. Então, esse TCP/IP ali que nós estamos falando é também pode ser chamado de pilha de protocolos. TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação em computadores de rede. Então, apesar do sucesso, o protocolo NCP não era suficiente para se comunicar às redes ou às máquinas fora da ARPANET, como redes de pacotes por rádio ou satélite. Então, foi aí que no ano de 1974, uma nova versão do protocolo foi desenvolvida por Robert Klein e Vinton Cerf. Essa versão respondia a um ambiente de rede de arquitetura aberta que foi chamado de protocolo TCP/IP. Então, esse protocolo facilitava a comunicação entre as redes sem a necessidade de que elas fizessem alterações em sua interface e garantia que nenhum pacote de informações fosse perdido e verificava se os mesmos, caso seus pacotes de informações chegavam na ordem em que haviam sido enviados. Então, ele facilitava a comunicação entre as redes, e além disso também confirmava se o pacote de informações chegava à ordem que havia sido enviado. Então, foi no início do ano de 1980, mais precisamente, no caso em 1983, que a ARPANET mudou o protocolo NCP para o novo TCP/IP. O IP havia se tornado o serviço portador de infraestrutura de informação global. Em 1985, quando a internet já era consolidada como a primeira rede de comunicação de alcance global. Então, foi um alcance, sim, muito grande, Foi um alcance global. Então, em 1985, ela já era considerada a primeira rede de comunicação em alcance global. Nascimento da World Wide Web foi em 1989. Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web para facilitar o trabalho corporativo no CERN. Então, ali nós temos que, basicamente, a WWW funcionava, como um sistema de distribuição de documentos de hipertextos, que é HTTP, interconectados e acessíveis por meio de um navegador web conectado à internet. O sistema se tornou tão popular no CERN que em 1991 foi aberto a todo o público externo. Isso foi possível graças à criação do navegador Mosaic em 1990. De fato, sua recepção foi tão rápida que em 1997 havia mais de 200 mil sites. Então, aqui estamos com o símbolo, www, que aí passou a ser mudado, Então, foi lá, no ano de 1989 que ele desenvolveu, para facilitar o trabalho colaborativo. Um pouquinho sobre o comércio da internet. As redes individuais, educacionais e comerciais tiveram acesso à comunicação quase imediata e às informações disponíveis oferecidas pela internet com o advento TCP/IP. Como eu citei ali, TCP/IP, mais uma vez, pode ser chamado de pilha de protocolos, É um conjunto de protocolos de comunicação em computadores de rede. Então, é um conjunto, de protocolos no caso de computadores da rede. Então, a conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos, graças à WWW. Assim, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades, no caso comercial, uma vez que consegue satisfazer necessidades de encontrar formas mais adequadas de executar processos. Um exemplo disto é o meio de plataformas digitais. Então, o comércio da internet levou o desenvolvimento de serviços de rede privada com o TCP/IP,
que causou entre outras coisas, o surgimento, né, da educação virtual e a transição do marketing tradicional para o marketing digital e a chegada da transformação digital. Um pouquinho sobre a internet atual. Além da conexão de banda larga, atualmente existe uma enorme quantidade de acessos à rede móvel. Com isso, houve um grande crescimento nas vendas de dispositivos móveis. E não é somente por serem mais baratos, mas os aparelhos móveis também promovem acesso à maneira que você não precisa estar em um lugar específico para estar conectado à internet. Várias empresas de telefonia criaram planos de internet móvel para satisfazer a necessidade atual de estar sempre conectado. Então, foi aí, né, no nosso cenário atual, que nós vemos, né, que tem diversas conexões de banda larga. Hoje, várias empresas oferecem internet de rede móvel, né? A gente tem acesso no celular, né, no caso da gente, tem acesso a hora que a gente quer, né? Não precisa a gente estar igual antes, que a gente tinha que se conectar no computador da gente, na internet da gente, só dentro da casa. Agora a gente tem internet aonde a gente estiver, né? Em qualquer lugar. A gente pode ter acesso à internet através do celular, através do smartphone. Então, vou falar um pouquinho sobre a internet das coisas. A internet das coisas aqui, nós temos que ela abre portas para inovação. A internet das coisas vai impactar o futuro com a possibilidade de iniciativas a fim de melhorar diversos aspectos da vida. É uma expansão de conectividade, a conexão de diversos objetos com a internet, além daqueles com que já estamos acostumados, como smartphone e tablets. E computadores, esses objetos, combinados com sistemas automatizados, podem ajudar a coletar informações em tempo real, analisá-las e criar ações de resposta conforme a necessidade. Então, aqui nós vemos, né, que surgiu a internet das coisas, que ela também, né, pode ser conectada, a expansão dela, a conexão de diversos objetos com a internet. Como já estamos acostumados, né, smartphones, tablets, computadores, né, é um conjunto de objetos conectados entre si pela rede que trocam informações para facilitar ou criar ações. Um exemplo é o uso do beacons, pequenos chips guardados em case de plástico que servem para rastrear os números de telefone de pessoas que passam perto de uma loja. Essas pessoas recebem mensagens com ofertas exclusivas feitas para atraí-las para a loja. Pode ser feito para quem já está dentro da loja e chega a uma seção específica. Então, isso daí seria, no caso, objetos, né, que são conectados entre si e trocam informações, né? No caso, o telefone para criar uma ação, né, que seria a oferta. Aqui tem uma imagem da internet das coisas. Então, a internet das coisas, o termo, né, surgiu em... o objetivo é uma disputa desde 1991, né, quando a conexão TCP/IP e a internet, que conhecemos hoje, começou a se popularizar. Então, Bill Joy, que foi cofundador da Sun Microsystems, pensou sobre a conexão de device para device, D2D, tipo de ligação que faz o conceito maior, ou da várias webs. Então, a limitação, né, do termo, né, a limitação de tempo e de rotina fará com que as pessoas se conectem à internet de outras maneiras, né? No caso, pode acumular dados do movimento de nossos corpos com uma precisão muito maior do que as informações que temos hoje. Com esses registros, se conseguirá reduzir, otimizar e economizar recursos naturais, energéticos, né? Por exemplo, para o especialista, no caso, aqui nós estamos dando uma opinião, né, que segundo Ashton, né, será maior que o próprio desenvolvimento do mundo online que conhecemos hoje. Então, esse foi o pensamento de Ashton.
Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Google. Então, o Google é uma empresa que foi fundada no dia 4 de setembro de 1998 em Menlo Park, na Califórnia, costa oeste dos Estados Unidos. Os outros criadores do Google são Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes do curso de doutorado da Universidade de Stanford. Então, a companhia possui hoje um grande repertório de produtos que vão muito além da busca na web, que ainda é o carro-chefe no caso da empresa, né? As pesquisas, né, é o carro-chefe da empresa. Também conta com o sistema operacional Android, os aplicativos Google Maps, Waze e Fotos, o navegador Chrono, o cliente de e-mail, Gmail, o serviço de armazenamento em nuvem, Google One, as lojas de apps, música, filmes, o Google Play. Também conta com a plataforma de vídeos, né, no caso YouTube. A empresa vem apostando também em hardware, como a linha de smartphones Pixel, com assistentes domésticos da linha Google Home, o tablet Pixel Slate, o laptop Pixelbook e o roteador Google Wi-Fi. O Google funciona, né, como um navegador de mecanismo de busca, conta com quase 1 bilhão de páginas indexadas e oferece fácil acesso às informações. Graças aos seus algoritmos, são um conjunto de operações que define a forma como os resultados das buscas serão apresentados aos usuários. Aqui nós temos uma foto, né, do Google. Temos ali o símbolo, né, do Gmail, da Google Maps. Um pouquinho sobre as redes sociais. Então, as redes sociais foram, assim como o Google, né, um grande acontecimento. Embora não tenha sido a primeira rede social, o Facebook, que surgiu em 2004, é um dos casos bem-sucedidos de aplicação da internet, como meio de informação e comunicação, que oferece acesso às notícias e permite que as pessoas se comuniquem em tempo real. Então, o Facebook surgiu lá em 2004, né? E nós utilizamos até os dias atuais. O YouTube surgiu no ano de 2005, é a mais relevante plataforma para o compartilhamento de vídeos, também serve como meio de entretenimento, eventualmente substituindo a mídia tradicional, no caso a televisão ou o rádio. O Twitter surgiu no ano de 2006, foi desenvolvido em uma plataforma de SMS. O usuário consegue receber novidades, rastrear as tendências e descobrir assuntos relevantes ao seguir os tweets de qualquer ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa, no caso. Um exemplo seria um atleta, um político, um profissional, a mídia, ou até mesmo, no caso, uma empresa local. O Instagram surgiu no ano de 2010, então ele veio criando diversas oportunidades de negócios e aplicações para a sua plataforma, que servem para que seus usuários se conectem e compartilhem fotos. Aqui nós temos uma foto do Facebook, do símbolo do YouTube, do Twitter e do Instagram. Então, a internet 2.0, ela está sendo tratada como uma nova etapa que permite que os usuários deixem de ser apenas espectadores e passem a interagir e colaborar entre si como criadores de conteúdo. É uma tendência baseada em desenhar sites centrados no usuário que facilitem o compartilhamento e a troca de informações. A segunda geração da internet é baseada em plataforma Wiki. A Wikipédia é um exemplo disto,
A proposta é o compartilhamento e a criação de novos conhecimentos através de redes sociais e conteúdos colaborativos. Então, as pessoas, né, os usuários, no caso, deixam, né, de ser espectadores e passam a interagir, a fornecer informações, a criar conteúdos, né? Então, ela é baseada em desenhar sites centrados em que o usuário facilita o compartilhamento e a troca de informações. Então, as pessoas podem trocar as informações, né? Então, seria basicamente essa internet 2. Aqui nós temos uma foto, né? Temos o site da Wikipedia, o Facebook, né? O Twitter, temos o Google Apps, temos o SlideShare, temos todos o YouTube, né? Temos alguns slogans, né? Alguns slogans das marcas, né? No caso dos aplicativos, né? Das redes sociais, né? Assim, digamos. Também agora eu vou passar para vocês um videozinho sobre a internet e as redes sociais. Espero que deu para entender um pouco sobre a história, né? Sobre a evolução da internet. Então, vou passar para vocês agora o vídeo. Então, agora eu vou passar para vocês um pouquinho sobre algumas curiosidades envolvendo a internet, envolvendo as redes sociais. A primeira que nós temos ali é o Wikileaks, que foi uma organização que foi fundada por Julian Assange. Ela foi responsável por vazar, digamos assim, divulgar, né, no caso sem autorização, os documentos comprometendo empresas e governos. Então, ela defende o uso da internet como um meio, né, como uma ferramenta de proteção para toda a população contra abusos de Estado. Edward Snowden, ele foi um ex-agente da CIA, responsável por revelar ao mundo a espionagem do governo dos Estados Unidos sobre os cidadãos comuns, governos aliados e empresas. A Primavera Árabe, a internet, foi essencial para a organização de protestos, driblar a depressão dos governos e difundir a visão dos manifestantes. O Anonymous, no caso então é um grupo de hackers que surgiu para apostar com a proposta de defender radicalmente a liberdade online. Os Wikileaks e os Snows também podem ser enquadrados nesta visão. Se a internet fica sob o controle do governo, ela pode se transformar na maior estrutura de controle e repressão já criada. Então, os Anonymous foi o grupo de hackers, né? O primeiro grupo que surgiu com a proposta de defender radicalmente a liberdade online. Então, a gente já não tem mais a liberdade, no caso, como a gente tinha antes, né?
Tudo que a gente coloca na internet, hoje em dia pode haver hackers, pode ser hackeado, né? Eles, tanto nas redes sociais, como podem criar perfil falsos. Então, tem os meios, né? A rede social, ela aproxima pessoas, faz com que você tenha mais contato com as pessoas, né? Saiba mais sobre a vida das pessoas, conheça novas pessoas, faça relacionamentos, mas também tem esse ponto que é um ponto, digamos assim, negativo, que pode ser hackeado, pode haver pessoas com má índole, né, agindo de má fé. Então aqui nós temos um pouquinho sobre as redes sociais. As redes sociais são estruturas sociais comunantes atribuídas ao universo virtual. Então são meios virtuais, compostas por pessoas ou organizações onde os participantes se conectam e interagem sobre interesses comuns. Digamos assim, eu tenho interesse em entrar num grupo sobre vendas. Mas tem várias pessoas que têm o mesmo interesse, né? Então você pode buscar pessoas que tenham o mesmo interesse comuns, no caso que mesmos que você. Uma de suas características mais importantes é que elas permitam a produção e o compartilhamento de informações e conteúdos diversos. Então, tem diversos conteúdos as redes sociais trazem hoje. Como eu citei aqui no caso, vamos citar o Facebook, né? Mais para frente eu vou falar para vocês especificamente dele. Ele tem grupos de venda, ele tem grupos para venda de carros, ele tem as páginas das pessoas que têm comércio, das pessoas que querem trabalhar com vendas. Então, diversos conteúdos, né? Então, em um mundo cada vez mais digital, as redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para as marcas e empresas que desejam aumentar a sua visibilidade e credibilidade, além de alavancar as vendas. Então, as pessoas criam páginas de vendas, né? Páginas de lojas, páginas comerciais, né? Perfis comerciais, para vender seus produtos também, né? Deixam lá o seu contato, já deixam seu número de telefone, tem seu endereço, tem os produtos que vendem. Se alguém tem interesse em comprar, já vai direto pesquisar na página. Então, são meios, né, que aproximam as pessoas, além de aproximar, né, favorecem também no comércio, né, favorecem as pessoas nas suas áreas de vendas. Atualmente, temos redes sociais que abrangem um número maior de segmentos e outras mais focadas em nichos específicos. A rede social se caracteriza por ser uma estrutura social, como uma plataforma online em que as pessoas compartilham interesses, mas ela não precisa ser necessariamente online. Então, tem redes sociais de plataformas que não precisam ser necessariamente online, né? Você pode acessar diversos interesses, compartilhar com as pessoas, né? As principais redes sociais, aqui nós temos o Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube e Twitter. São hoje as principais redes sociais utilizadas no Brasil. Então, aqui no caso, no nosso país, essas redes sociais, né, essas 6 que eu citei lá em cima, são as principais. Entre elas temos diversas outras, né, mas essas são as que mais se destacam. Um clássico exemplo de evolução é o Twitter. Mesmo preservando a sua essência dos posts, com um limite de caracteres, já oferece alternativas para um melhor aproveitamento de sua plataforma. É possível postar imagens dos mais diversos formatos, postar textos que excedem o limite sem recorrer a ferramentas externas, fazer transmissões de streaming de vídeos, entre outras. Então, o clássico, né, um exemplo clássico, né, no caso de evolução, no caso, é o Twitter. Tipos de redes sociais. Dentre as principais estão as redes sociais de relacionamento, entretenimento, profissionais e de nicho. As redes sociais de relacionamento, então, nós temos ali um exemplo, né? Facebook, Instagram, Twitter e o Google+. As redes sociais de relacionamento têm como objetivo, né, ligar as pessoas e fomentar a produção e o compartilhamento de conteúdos. Então, ela favorece no relacionamento, como nós vamos ver ali nas redes sociais, ela pode aproximar pessoas, digamos, pessoas que nunca se conheceram, podem ter interesses comuns, podem começar a conversar, começar a namorar, casar através das redes sociais, né? No caso o Facebook, ali o Instagram,
Todos esses, o Twitter, né, são opções para esse processo acontecer. Também, mas hoje em dia tem as redes sociais também, né, podem provocar o divórcio, no caso, digamos assim, também, né. Muitos casais que conhecem outras pessoas, né, então temos um exemplo. As redes sociais de entretenimento são as redes, no caso, ali temos o exemplo, o YouTube e o Pinterest, que são as plataformas que sustentam as redes de entretenimento. Elas são focadas, não são focadas apenas, são aquelas em que o objetivo é o consumo do conteúdo. Eu quero ver um conteúdo de entretenimento, eu quero ver alguma coisa que eu gosto, digamos assim, eu sei fazer pintura em quadros, eu vou pesquisar no YouTube maneiras de como começar, como fazer, daí vou pesquisar também no Pinterest alguns desenhos, algumas imagens. Esses são alguns exemplos. As redes sociais profissionais, até mesmo o mercado corporativo, colhe os benefícios das redes sociais. O LinkedIn é o principal exemplo da rede profissional. E por meio desta plataforma, os usuários podem fazer o networking, conhecer e contratar empresas, acessar e divulgar vagas e projetos, participar de grupos e discussões profissionais, entre outras. Então, nós vemos que as redes profissionais, elas favorecem, né? As pessoas podem contatar empresas, né? Podem fazer projetos, divulgar vagas de trabalho, né? No caso, tem uma vaga para, digamos assim, auxiliar de produção. Digamos, uma empresa publicou. Já é uma rede social profissional, né? Que ela está postando que ela precisa de profissionais para trabalhar, né? No caso, no mercado corporativo. Aqui também temos as redes sociais de nicho, que são as redes conhecidas por serem voltadas para um nicho do mercado altamente segmentado. Um bom exemplo nessa categoria é o Scoob, uma rede voltada para leitores. Então, ela é voltada, no caso, para as pessoas que gostam de ler, né? Ainda nesta categoria, temos outros exemplos, como a Behance, plataforma de divulgação de portfólio de trabalhos gráficos, visuais e digitais, e a Samber, uma rede social de turismo gay. Então, essas são as redes sociais de nicho que nós falamos. O Google Plus, né, que ele oferece quase tantas ferramentas quanto o Facebook. Nele é possível compartilhar links, imagens, vídeos, textos e interagir com os consumidores. Então, aqui nós temos uma imagem, né, no caso do Google Plus, né. Ele tem diversas ferramentas, né, como no caso que a gente sabe, o Facebook. Porém, há um grande diferencial desta rede, a união com outros serviços do Google. Então, ele interage, né, ele faz essa interação com todos os outros serviços do Google. Devido à integração com o mecanismo de pesquisa, ter uma conta e publicar no Google+, ajuda a melhorar a indexação das páginas do seu site e posicionamento nos resultados das buscas orgânicas. Também, por estar integrado ao YouTube, o Google+, permite a realização do Hangstone, vídeos ao vivo, seja eles privados ou abertos. Eu quero fazer um vídeo privado, vou publicar lá. Vou fazer um vídeo aberto para, no caso, mais pessoas, para as pessoas verem, também posso publicar, que podem ser usados para reuniões ou para apresentar algum conteúdo exclusivo para o público. Por exemplo, vou fazer um vídeo só para o pessoal da minha empresa, que vai ser uma reunião. Então, no caso, são vídeos privados e vídeos exclusivos para o público, no caso, são os vídeos. Temos aqui o Twitter. Para se destacar dentro dele, é preciso publicar com frequência e estar antenado aos últimos acontecimentos do mundo, do seu mercado. Trata-se de uma verdadeira revolução na maneira de lidar com o conteúdo, se comparado às ferramentas do passado, como jornais e revistas. Então, comparando ele, né, a jornais e revistas, ele é bem eficaz, né? Você tem que estar antenado diariamente, né, no que está acontecendo, né? Além disso, a rede funciona muito bem como um canal direto
entre empresas e consumidores, servindo muitas vezes como saque. Saque ali é o serviço de atendimento ao consumidor, né? Então, ele favorece como um canal direto, pode ligar empresas e consumidores, né? Aqui nós temos uma foto, né, do Twitter. No caso, ali está sendo usado provavelmente um tablet, um smartphone. Aqui temos o YouTube, através apenas do Facebook. O YouTube, atrás apenas do Facebook. O YouTube é a segunda rede social com o número de usuários ativos. É uma das principais redes sociais do mundo. Então, ele está somente atrás do Facebook. No caso, o Facebook é a primeira rede social com números ativos. O YouTube, no caso, é no YouTube, então, que a gente vai ver ali o que a gente pode fazer no YouTube. Podemos publicar entrevistas, palestras ou depoimentos. Podemos criar uma série sobre um determinado assunto e engajar o público. Fazer vídeos mais espontâneos e engraçados. Demonstrar produtos. Fazer tutoriais. Com conteúdo rico e bem feito, elas conseguem envolver sua audiência, se posicionar como referência em alguns assuntos e, claro, alavancar vendas. Então, nós podemos publicar palestras, podemos publicar vídeos, que nem a gente vê os vídeos que tem hoje no Facebook, tem vídeos, no caso ali, vídeos engraçados, vídeos de crianças brincando, vídeos de animais. Podemos também demonstrar produtos. Eu tenho um produto que eu estou vendendo, eu vou publicar lá para me conseguir mais vendas, no caso, mais popularidade, mais audiência, né? Podemos fazer tutoriais, temos muitos cursos que são ofertados pelo Facebook, pelo YouTube, né? Que podemos fazer. Podemos criar séries, né? De determinados assuntos também. Então, temos vários vídeos, várias coisas que a gente pode publicar no YouTube, né? No YouTube você quer saber como faz, digamos, como eu faço para plantar uma árvore, como eu faço para ela dar frutos, para ela dar flores, eu posso procurar tudo no YouTube, né? Então, hoje em dia, a rede social, né, ela vem só para a gente somente para trazer vantagens para a gente, né? Ela está no nosso dia a dia, sim, e se torna muito útil, né? Para muitos, deixou de ser, né, uma opção e se tornou-se, digamos, uma necessidade. Então, aqui nós temos o LinkedIn. A proposta é totalmente voltada para o mundo profissional. Então, ele foi feito somente voltado, a intenção de ser voltado para o profissional. Por isso, o LinkedIn é o lugar ideal para falar sobre o seu negócio. Caso você tenha uma loja, você quer vender um produto, você pode publicar os valores, a cultura organizacional, publicar conteúdos educativos para profissionais da área e se posicionar como autoridade, converter e se relacionar com os clientes, especialmente se você presta serviços ou vende algum produto para a empresa, no caso que nem você tem ali em cima, né? Encontrar os colaboradores para o seu time, fazer parceria com outras empresas. O grande diferencial do LinkedIn é facilitar o relacionamento entre profissionais no ambiente digital. Então, ele vem como uma ferramenta digital que é voltada para o profissional, para empresas, para comércios, para fazer parceria com os colaboradores, para favorecer, né, no relacionamento de clientes com os vendedores, com os colaboradores, com os empresários, né? Aqui nós temos a imagem, né, no LinkedIn. Então, com ele é possível encontrar empregos, localizar outros produtos em empresas, fazer networking. O LinkedIn também disponibiliza aos seus usuários uma versão mais completa, com uma gama maior de funcionalidades a partir do pagamento de mensalidades. Então, se você pagar, no caso, uma mensalidade por mês, né, um valor X por mês, você tem uma versão mais completa, né, com mais funcionalidade, mais, digamos assim, qualidade, mais conteúdo, né? Com os novos recursos, os usuários podem deixar seu currículo em destaque
para os recrutadores, ver como se qualificam para vagas em relação aos outros, além de poderem enviar e-mails diretamente para o profissional ou empresa que está anunciando a vaga. Digamos, o mercado X está contratando, então eu vou enviar meu currículo ali, os que recrutam, as pessoas que contratam, vão avaliar todos os currículos e vão ver se eu estou apto para a vaga, né? Se eu sou conforme as qualidades, as qualificações que eles estão buscando, né? Que eles precisam. Então, esta é uma ferramenta também que favorece até no caso de quem está procurando emprego, né? No meio comercial, no meio empresarial, né? Que temos o Instagram, a temática das imagens é o cotidiano. No Instagram as pessoas postam fotos, geralmente animações, né? Uma comida, uma rua, um animal de estimação. Usar todas as funcionalidades do Instagram também é fundamental para ter sucesso nessa que é uma das principais redes sociais do mundo. Então ela se destaca, né, como a principal rede social do mundo. O Instagram Stories, por exemplo, é o formato mais amado pelo público da rede. Então todo mundo, né, quer ter o Instagram Stories. Por meio dele, é possível anunciar, mostrar novidades, desenvolver tutoriais, realizar enquetes e se a conta tiver mais de 10.000 de seguidores, dá para inserir links. Então, quanto mais seguidores você tem no Instagram, mais, no caso, vantagens você tem, né? Você consegue inserir links. Aqui nós temos uma foto do Instagram. E aqui nós temos um pouquinho sobre o Pinterest. O Pinterest é uma das principais redes sociais quando o objetivo é busca e referência em imagens. Então, é somente, no caso, imagens. Painéis com imagens sobre determinados temas. Eu quero pesquisar uma imagem sobre casas. Casas, fachadas de casas. Então, eu vou digitar lá vai aparecer inúmeros modelos de fachadas de casas. É possível postar uma imagem e linkar a página do seu blog ou site. Um exemplo prático desta técnica são empresas de decoração, que postam imagens de ambientes e quando o usuário clica para ver os detalhes, fica em destaque a opção para ler e conhecer um pouco mais do conteúdo. Então, ali embaixo, né, no caso da imagem, tem o site, né, a descrição, né, você pode clicar e você vai ter detalhes, né, um pouco mais para você ler e conhecer um pouco mais do conteúdo que você está linkando. No Pinterest, você não precisa adicionar amigos ou seguir pessoas. Basta adicionar quadros de seu interesse para filtrar os assuntos. Então, você vai filtrar os assuntos que você tem mais interesse. Eu quero ver sobre artesanato, eu quero ver sobre flores. Você vai clicando no que você tem interesse. Porém, a rede é altamente indicada para negócios com o público feminino. Então, é mais voltado para o público feminino, mas não deixa de também, digamos assim, que o público masculino não possa usar, mas ela é mais voltada para o público feminino. Cerca de 80% dos usuários do Pinterest são mulheres. Então aí nós temos um destaque maior, né, voltado para as mulheres nesta rede social. O Tumblr é conhecido por ser uma plataforma de microblog que permite a publicação de vídeos, imagens e áudios. Os consumidores cada vez estão mais exigentes e mais informados. Então, né, deixa claro que não basta somente possuir, né, no caso, um canal de comunicação com o cliente, e sim uma plataforma a fim de divulgar os conteúdos promocionais. Então, é preciso investir em estratégia ao longo prazo que busquem desenvolver laços afetivos entre o público e a marca, tornando os clientes fiéis. Surge, então, como uma ótima ferramenta para aproximar ambos. Então, ele surge a fim de aproximar os clientes, no caso o público, no caso dos clientes, né? É preciso investir em estratégias, né,
para que busque desenvolver laços afetivos entre o público e a marca. Então, você está divulgando uma marca, você tem que procurar aproximar, né, o público da sua marca. Então, aqui nós temos o Snapchat. Então, ele foi o precursor da funcionalidade Stories. Hoje também presente no Facebook e no Instagram, né? A gente tem os Stories. Para estratégias de marketing digital, o Snapchat é uma boa opção para gerar conteúdo de entretenimento, diferenciando para seus leads e clientes. Existem diferentes formatos de produção de conteúdo no Snapchat. Os mais eficientes são Snaps, Stories e o Geofiltro. Então, os Snaps, né, são mensagens de vídeo que se autodestroem após visualizadas. E a função perfeita para a criação de teasers de produtos e novidades. Já os Stories, né, são vídeos que permanecem na sua timeline por um período limitado. Uma ótima opção para tutoriais. No caso, um exemplo do Facebook, eles ficam, né, 24 horas. Então, você pode colocar ali fotos, você pode colocar vídeos, né? Então, é uma ótima opção para tutoriais, né? O Geofiltro consegue capturar a localização dos usuários e permite que empresas enviem filtros personalizados para os usuários que se encontram na proximidade do estabelecimento. No caso, tem um grupo ali de pessoas que estão próximo ao meu estabelecimento. Ele vai localizar as pessoas e enviar, né, os filtros, as promoções para aquele grupo de pessoas. Aqui, o mundo online encontra o offline, aumentando as chances de o consumidor ir fisicamente à loja da marca que está anunciando. O Scoob é uma rede social que busca reunir os amantes da leitura. Então, ela é uma plataforma, né, que é tipo uma estante virtual, que dispõe livros em formatos lidos, ou o que você deseja ler, que já foram lidos, ou que você deseja ler. Você pode classificá-los, montar metas literárias, né, visualizar e escrever resenhas dos conteúdos que você já leu e fazer amizades com os demais usuários da plataforma. Então, ela é uma plataforma voltada para as pessoas que têm interesses comuns, no caso, em leitura, né, quem gosta de ler. Em parceria com os BuddyTurds, a rede social é extremamente vantajosa para gerar tráfego para sites ou blogs e construir uma relação mais humanizada. Os Stories, no caso ali temos o Instagram. No Instagram, o usuário pode inserir textos, GIFs, localizações, stickers e emojis para criar histórias incríveis e criativas. Ele também pode fazer enquetes, no caso, recurso recente que surgiu, né? E saber em tempo real a opinião de seus seguidores. No caso, vendo um produto, quero saber qual foi a opinião sobre o meu produto. No caso, eu vendo bolo. Lá eu vou colocar a foto e vou colocar o que as pessoas acharam. Ótimo, bom, regular ou ruim. É para fazer enquetes, né? Como um meio de avaliar, né, o seu produto, né, a avaliação dos seguidores. Já no Facebook, esse recurso aparece de maneira acessível em aplicativos móveis de rede social, como filtro, molduras ou outros efeitos. No WhatsApp, o recurso surgiu como uma maneira de dar opções para os formatos de compartilhamento de status. Então, eu posso mudar meus status no WhatsApp, eu vou mudar no WhatsApp, eu posso mudar no Facebook, eu posso colocar molduras, eu posso colocar filtros, eu posso colocar numa foto textos, eu posso colocar uma música na foto. Então, isso abriu o espaço para o trabalho de anunciantes no App, que agora podem contar com o feed para levar os conteúdos aos clientes. Então, aqui nós temos uma foto, né, no caso das redes sociais, Facebook, Twitter, Google+, YouTube, né, enfim, entre outras, né, e o Pinterest que eu já falei, né, também. Temos uma foto, só mostrando. E aqui também nós temos uma foto dos aplicativos, dos meios que nós podemos utilizar as redes sociais. No caso ali temos um computador, temos celular, temos tablet. Então,
Basicamente, acredito que seria esse que eu teria mais para passar para vocês também. Então, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite e fiquem bem. Até a nossa próxima aula.